futuro. O senhor, como homem da Amazônia, em relação aos interesses específicos da região amazônica, que é uma região muito original nos seus aspectos ecológicos, não é? E qual é a expectativa que o senhor alimenta em relação a Rio+20? Olha, inclusive eu pretendo levar a nossa experiência lá, porque foi uma experiência pioneira. A Eco 92, a Conferência das Nações Unidas, foi realizada em julho de 92, não é? Eu assumo o governo dia 1º de maio de 95, não é? Então, bem pouco tempo depois. E eu tive também uma influência forte do Chico Mendes. O Chico Mendes tinha uma maneira de pensar a vida, a relação com a natureza muito interessante, e ele pensava a economia da floresta, que era uma novidade, e pensava muito antes. Ele morreu em dezembro de 88, né? Foi assassinado, né? Em função da sua luta em defesa da floresta. Mas logo depois a gente toma a atitude de transformar essas teses em políticas públicas. Então, eu sou um pioneiro no Brasil. E devo dizer o seguinte, que como nós transformamos em políticas públicas e denominamos o programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, é óbvio que em qualquer comunidade do mundo você tem um projeto, uma proposta, mas tem os que se opõem a esse projeto. E aquilo ali era uma grande novidade naquele momento. Essa que é a realidade. E atraiu gente de tudo quanto foi canto. Por exemplo, na área de educação, nós estávamos fazendo uma transformação, criando uma metodologia nova de construir o conhecimento, de associar, digamos, o saber local, tradicional, ao conhecimento universal. Então, se juntou as duas coisas, não se desprezou, não é, a experiência da criança na sociedade, né, no lugar em que a sua cultura e a sua história. Então, nós trabalhamos isso e estávamos fazendo essa transformação no currículo escolar. Claro que isso foi um enorme enfrentamento, e depois a palavra, no Amapá, a palavra desenvolvimento sustentável foi demonizada, como sinônimo de atraso, como se, para ser sustentável, você teria que transformar a natureza em santuário. Não, o nosso projeto era econômico. Então, quando nós tratamos do desenvolvimento da cadeia da castanha da Amazônia, ou castanha do Pará, por exemplo, os castanheiros se organizarem em cooperativas, porque tem o lado da equidade social. Então, teria que ter uma melhor distribuição da renda, do trabalho deles, não é? Então, eles organizaram em cooperativa e nós vamos descobrir que eles na verdade, trocavam 1 hectolitro de castanha, 100 litros de castanha, por uma lata de leite de 454 gramas. Olha, que absurdo. Era uma coisa absurda. Então, quando nós descobrimos isso, estimulamos ele para se organizar em cooperativa e passamos a comprar toda a castanha deles para a merenda escolar. E depois eles foram evoluindo, começaram a implantar alguns equipamentos e a fazer a castanha seca, né, para as pessoas compram muito no Natal, depois extrair, descascar e comercializar a amêndoa. Mais tarde, eles passaram a fabricar o biscoito de castanha e foram se organizando, o óleo de castanha, inclusive chegamos a comercializar na França o óleo. Enfim, era uma atividade econômica em desenvolvimento, mas era uma atividade, era uma política, não é? Fundamentada nas teses do desenvolvimento sustentável, muito isolada no país, no momento em que nós estávamos na contramão, no momento em que as teses neoliberais eram hegemônicas. Eu acho que, nesse momento, a gente precisa rever isso. Eu acho que nós vamos sofrer uma influência muito grande da Rio+20. E há a possibilidade de um redesenho econômico na Amazônia. Eu falo, por exemplo, eu gostaria de ver uma nova direção para o Fundo Nacional Constitucional do Norte, o FNO. Por que pegar uma parte desse dinheiro? Eu não sei nem quanto está, mas eu acho que deve estar mais de 12 bi por ano. Mas você poderia pegar uma parcela, digamos, vamos lá, 30%, 40%, e aplicar na produtividade, né, para aumentar a produtividade. Você vai financiar a pecuária,
não vamos mais financiar deflorestamento, não vamos financiar a destruição da floresta, mas vamos financiar o incremento da produtividade por área. Né? Tem várias tecnologias hoje que você pode, só com investimento na produtividade, você pode dobrar a produção na Amazônia de gado. Né? Quer dizer, o senhor acha que isso deveria ser uma preocupação dessas políticas próximas a serem aplicadas na região? Isso é sustentável. Em vez de você criar novas frentes, o senhor não, você pega na mesma área, você tem otimiza. Exatamente. Na Amazônia, eu não tenho de cabeça aqui, mas você precisa de vários hectares para criar um animal. Se você aplica uma tecnologia, você pode reduzir, não é? Você pode ter 1 hectare para um animal, até 1 hectare para 2 animais, se você cria um sistema de rotação de pastagens, que hoje é comprovado. Se o Estado, em vez de continuar investindo na pecuária para deflorestar, ele pode investir na pecuária para dobrar a produção naquele mesmo espaço, investindo em tecnologia e na produtividade. Essa é a minha tese. Claro. Não é fácil convencer, não é? Mas eu tenho um projeto, inclusive um projeto de lei nessa direção, que destina 50% do FNO para investir na tecnologia e na melhoria da produtividade. Uma parte desse dinheiro seria investido na cadeia produtiva de recursos da biodiversidade. Eu tenho a impressão que essa tese eu vou levar para Rio+20. A Rio+20 para poder reunir apoios. Né? No sentido de debater um pouco mais, aprofundar um pouco mais a ideia. Porque se nós tivermos, por exemplo, financiar a cadeia produtiva dos produtos não madeireiros da floresta, por exemplo, os fitofármacos, que são uma possibilidade, ou até dos madeireiros, vamos financiar manejo florestal. O manejo florestal é uma tecnologia recente dos últimos 30, 40 anos. Mas hoje já temos alguns resultados, né, que a gente pode se basear. Você pode estimular a boa prática na área da floresta, sem destruir essa floresta heterogênea. Porque o grande problema da Amazônia, da produção e da viabilidade econômica da exploração madeireira, é que a floresta é uma diversidade enorme. Não é? Então você tem espécies disseminadas em uma área grande. Então você não vai encontrar um canteiro só de andiroba, só de cedro, não é assim. Está disperso. Então você corta uma árvore aqui, outra a 50 metros, então isso encarece muito. Né? Mas o sistema de manejo já consegue tornar isso mais viável do ponto de vista econômico e do ponto de vista ambiental, ele é correto. Não é? E, claro, agora tem que preocupar, a outra preocupação é o viés social. Então você vê que não é uma equação simples o desenvolvimento sustentável. E hoje se fala muito a própria Rio 92, na Eco 92, se falava muito dos avanços tecnológicos capazes de mitigar os impactos provocados na natureza. Mas o problema mesmo é de ordem política. Porque como é que se define, por exemplo, você tem 2 bilhões de reais. Você investe na pecuária e investe na conversão de floresta em pastagem. Esta pastagem se degrada em poucos anos. Então, o que nós temos que fazer é investir. Hoje já temos uma área enorme que está deflorestada e com pastagem. Então, nós temos que investir na melhoria dessa pastagem. Aplicar tecnologia para melhorar. Em vez de você criar um animal no hectare, você criar 3, 4 animais no mesmo hectare de terra. Então... E se eu perguntasse ao senhor, como é que o Brasil chega na Rio+20 bem? Quer dizer, ele cumpriu o papel, ele está bem na fita, como se diz na gíria? Tem vários aspectos muito positivos do Brasil. Tem a matriz energética, que é uma matriz energética menos poluente, baseada na hidroelétrica. Eu acho que, e agora tem o sistema eólico que está começando a se implantar na costa nordestina. Não é? Eu acho que esse é tem o biodiesel, não é? Que é um projeto também que promissor. Promissor, evidentemente promissor. Tem, em alguns aspectos, o Brasil evoluiu na própria legislação, mas também outros há grandes preocupações. Não é? Eu acho que com a Amazônia mesmo, porque a questão não é você simplesmente proibir. Não é? Mas no caso da Amazônia, as possibilidades de um desenvolvimento sustentável ela é muito real.
Nós temos aí recursos da natureza que nós podemos aplicar tecnologia, nós aplicar financiamento e resultar em produtos de consumo que respeite esses 3 aspectos do desenvolvimento sustentável. Um tema muito polêmico que certamente vai estar inserido no contexto geral da Rio+20 é a construção da usina de Belo Monte. O senhor, como homem da Amazônia, como se posiciona nesse debate? Olha, é evidente que há uma necessidade de garantir o consumo de energia da sociedade brasileira. No entanto, Belo Monte tem alguns problemas que precisa ser estudado. O preço de Belo Monte me parece algo um pouco absurdo e o tamanho do impacto que vai causar naquela região. Então, eu não estou acompanhando, porque eu estive fora do Senado esses anos todos, eu acompanhei muito de longe, né, mas eu vou mergulhar na questão de Belo Monte. É evidente que ali me parece um disparate, não é? Porque vai se gastar, não é, inicialmente 20 bilhões de reais e com impactos que ainda não estão muito claros. Não é? E os impactos sociais lá em relação à questão indígena, esses são muito graves. Mas há a possibilidade de mitigar isso, né? Agora, me parece que o grande desejo de Belo Monte não é nem pela capacidade de geração dela, mas é pela construção. Então, o interesse, o lobby da construção civil ele termina sendo praticamente o objetivo. Aí fica difícil da gente entender, né? O objetivo não é apenas a construção, mas é o que vai... A obra em si, quais os impactos que ela produz e qual o resultado que ela vai ter, que nós vamos ter enquanto sociedade, enquanto geração de energia. Nós temos algumas usinas que deram muito errado, não é? Que o impacto ambiental enorme, um prejuízo grande e com uma geração muito baixa e muito limitada ao longo do ano. Então, eu, na verdade, tenho assim algumas restrições a Belo Monte, mas eu preciso estudar um pouco mais. Senador, muito obrigado pela entrevista. Esse é o tipo do assunto que nós vamos, por obrigação, acompanhar de perto aqui na TV Senado, faz parte da nossa obrigação e o tema realmente é um tema que interessa a toda a cidadania brasileira. Chegamos ao final de mais um Cidadania. Quero agradecer a oportunidade desta conversa que tivemos com o senador João Capiberibe sobre as expectativas geradas em torno da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que acontecerá em junho próximo no Rio de Janeiro. Quem quiser encaminhar críticas, comentários ou sugestões de pauta, deve acessar o nosso portal na internet pelo endereço www.senado.gov.br/TV. Pode também entrar em contato pelo Alô Senado no número 0800 61 22 11. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.